Hello, minha amiga e minha amiga que me vê em esse momento em qualquer parte do mundo. Sou o pastor Elcio Nunes, desde Houston, Texas. Estou nessa madrugada aqui meditando na Santa Palavra de Deus, orando a Deus também, pedindo a Deus misericórdia por minha vida, por la cidade onde vivo há 34 anos, que é Houston, Texas, orando por os mais diversos assuntos, porque a Bíblia manda que oremos sem cessar. E há tantas necessidades, tantas coisas. Para, em primeiro lugar, temos que nos apoiar em la santa palavra bendita del Senhor. E meditando em esta madrugada, aqui na primeira carta de 1 Juan, capítulo 5, versículo 19 e 20, nos disse: sabemos que somos de Deus, e el mundo inteiro está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Glórias ao Senhor por uma palavra tão rica. Pero el versículo 19 del 1 Juan capítulo 5 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Quando dice el mundo inteiro, está se referindo que em todos os 7 continentes da Terra há uma ação maléfica. Eu já disse em outros vídeos anteriores de que quando Cristo tornou-se carne, o Verbo encarnou-se e vindo hacia nós outros, hizo uma obra tremenda, a obra de salvação. Manifestou o reino, pero não implantou o reino. A profecia lá do Apocalipse, que dá a sentença final a Satanás, que será lançado em el lago de fogo e azufre, todavia não se cumpriu. Todavia, ele, como disse atrevidamente a Deus em Job, continua em la mesma missão, como turista, rodeando a terra, el mundo, para hacer estragos, para hacer coisas terríveis. E a meta principal de Satanás é a criação primeira de Deus, que é o ser humano, que foi hecho a la semejanza e imagen del Dios viviente. Entonces, quando a palavra diz que o mundo está bajo el maligno, é uma advertência que Juan nos deu há 2000 anos atrás, quando era pastor aí em el área de la Ásia Menor, atual Turquia. Escreveu essa carta que correu, eu creio, por várias igrejas locais que se reuniam em las casas em aquele entonces, não era como hoje. Mira que a situação já era igual ou era a mesma de lo que vivimos hoje. Se hoje você crê que está terrível, sempre assim foi, porque Satanás sempre foi o mesmo. Sabemos que ele está na terra com seus demônios, que caiu del cielo por rebelião. Essa é outra história, não vamos estar em ela aqui agora. E está sendo de las suyas. E não necessita, a não ser que seas um incrédulo, que não quieras crer em la palavra de Deus, para ser contrário a lo que digo em esse momento. As notícias, em tu próprio vecindário, em tu própria comunidade, tu vês o que sucede a cada dia, coisas drásticas, espantosas. Uau! Como pudo passar isso? Como pudo alguém ou um grupo a ser um desastre tão grande? Em meio a famílias, em meio à comunidade, a uma cidade, em um estado, em um país. Satanás está haciendo las suyas. Pero uma coisa é certa, o mundo está bajo la influência del maligno, mas o domínio
é del Senhor Jesus. Não nos olvidemos que o Espírito Santo está na terra. Estou falando para pessoas de várias partes do mundo. E onde quer que esteja nesse momento, quizás, em tua realidade, estejas passando por uma situação difícil. Tu mesmo, em tua vida, em tus negócios, em meio a tua família, a tus filhos. Quizás já não lo suporte o que estás passando. Mas entiendas que a Bíblia disse há 2000 anos atrás que o mundo está bajo o controle do maligno. Então, a grande pergunta agora é que quem poderá ajudar-nos? Como o Chavo del Ocho, o trampolim, o Chapolin, desculpa, o Chapolin Colorado. Quem poderá ajudar-me? Há graça, há ajuda, há socorro presente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Em meio a esse domínio satânico, tenebroso, terrível, que traz medo, temor e nos assusta. Deus está presente no mundo em que vivimos. E tu podes perguntar, e como puedo eu buscar esse socorro, ter esse socorro em esse momento tão terrível, tão necessário de minha vida? Necessito de help, necessito de ajuda. Reconozca que Deus, o Criador de todas as coisas, traz o domínio sobre o mundo que criou. Deus não criou o mundo e lo deixou ao Deus dará. Não. Deus está presente, organizando a administração do mundo. Nós outros, muitas vezes, estamos perdidos, mas Deus não está perdido. Se te acercas a Ele com sinceridade e busca de Ele auxílio, quizás já correstes para várias partes, buscaste ajuda em vários lugares e não la encontrastes. E muitas vezes te decepcionastes, porque procurastes ajuda em um ambiente, em alguém, em um grupo que tu creias, hasta um grupo de família, familiar, um amigo, e deu a espalda para ti. Isso é terrível. Pero Deus nunca nos dará a espalda. Deus sempre estará aí para trabalhar a nosso favor. Clama a mim e responder-te-ei. Clamas a Deus, humilha-te em este momento. Arrodilla-te. Reconozca, alça tus manos a los cielos. Seja qual seja a situação que estás a passar, aqui mesmo nos Estados Unidos, nesse momento, há vários motivos para pedirmos oração. Mas eu sou um pastor de imigrantes, de hispanos. E a atenção, a angústia mais grande nesse momento, em meio à comunidade hispana, é sobre os papeles de imigração. Como resolver minha permanência, estar aqui legalmente? Estão se passando muitas coisas que não quero aqui pontuar. Todos os dias recebo chamadas de aqui de adentro e de afuera também, porque há familiares que estão afuera, sabem que vivo aqui. Mira, queria que oraras, queria que intercedera por um familiar meu que está em Estados Unidos, em Califórnia, Florida, New York, várias partes, aqui mesmo em Texas, em Houston. Não só eu, mas outros militantes também, pastores, estão intercedendo e orando. Mas, además de isso, quanto à imigração, há tantas outras necessidades. Quizás mesmo dentro de tu casa, em tu família, perdiste o trabalho, ou a companhia está correndo pessoas, e o temor e o medo está em tu coração, porque há as responsabilidades mensuais que uno tem que pagar, arcar com os gastos. Uma enfermidade, drogas, um filho que caiu nas drogas, um componente de tua família que descarriou por outros caminhos tenebrosos. Deus é poderoso. O mundo jaz bajo sob o comando, o domínio del maligno. Para aqueles que se deixam, está bajo seu controle. Mas você pode dizer em esse momento, e deve de dizer, eu não estou bajo o domínio de Satanás nem de seus demônios.
aunque não tenha um conhecimento exato de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, de quem é o Espírito Santo, eu me rindo nesse momento em um ato de fé, em uma atitude de fé. E verás, se lo haces isso agora, em tu recâmara, onde estés, manejando tu carro, se podes parar um pouquinho e fazer essa oração de humilhação, essa entrega tua. Jesus, socorre-me, necessito de tu graça, necessito de tu bendição. Tu verás que as coisas cambiarão. Deixa-me orar por ti para terminar essa breve palavra. Padre, estou me dirigindo a milhares de pessoas. Eu mesmo sou necessitado de tu graça e de tu misericórdia, porque trago também minhas lutas, meus problemas. Pero tu me levantaste como atalaia, apesar de ter minhas necessidades. Sou levado a interceder, a orar e levar o conhecimento que trago tuyo a outras pessoas. Acude, Senhor, às pessoas em este momento que me veem, que necessitam de tua ajuda. Repreendemos toda obra contrária. Quando estamos a viver, ou essa pessoa que está a viver, um momento difícil, terrível em sua vida, venga a seu encontro. Põe bálsamo, paz, alegria, segurança, discernimento, direção em sua vida. E repreendemos toda obra satânica, toda obra do inferno, e que essa pessoa, a partir de agora, viva em plena vitória. Pastor Elcio Nunes, desde Houston, Texas. Que Deus lo bendiga em grande.